Muito boa noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro especial nesse domingo à noite. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante: o papel, a influência do passado na nossa vida. Basicamente, nós vamos trabalhar os três aspectos da sua existência, os três aspectos do seu eu, que é o instinto, o intelecto e a intuição. É muito importante para a sua transformação, para a compreensão de quem você é, e tudo nasce da compreensão que você tem sobre você. Então nós vamos fazer um trabalho profundo hoje sobre a importância, o papel, a influência do passado na sua vida e como esse passado se desdobra nesses três aspectos: o instinto, o intelecto e a intuição, tá bom? Nós estamos juntos, sejam todos bem-vindos. Quem está aí, manda um alô. Temos Nelly de Sorocaba. Olha só, muito boa noite, Alessandra Marion, Eric Feitosa, muito bem. Papel e caneta na mão, Rodrigues Teresina, Piauí. Então pegue uma água, pegue um papel. Caco, boa noite. Salvador na área também, Balneário Camboriú. Camila de Joinville, Santa Catarina. Vamos lá então, vamos trabalhar, pessoal. Vamos pensar, vamos começar a pensar um pouco sobre a questão do instinto, a questão do intelecto e a questão da intuição. E para não ficar falando aqui sozinho, eu quero que você me acompanhe, que você reflita sobre isso. O que é o instinto para você? O que é o intelecto? O que é a intuição? O que governa a sua vida? A sua vida ela é governada pelo instinto, pelo intelecto ou pela intuição? O que significa o instinto? Qual o papel do instinto? Qual a influência do instinto na sua vida? Qual a influência do intelecto na sua vida? O que você mais usa? Isso é muito importante, muito interessante. As pessoas geralmente não pensam, elas não falam, elas não refletem sobre isso. Mas eu vou te dizer uma coisa, foi uma das questões que mais teve impacto na minha vida. Quando eu entendi o que era o instinto e qual era o papel do instinto, o que era o intelecto e qual era o papel do intelecto, e o que era a intuição e qual o papel da intuição, e qual a relação dos três estágios na nossa vida. Então isso vai ser muito importante para você. Fique conectado aqui, tá? Fique até o fim. A maioria das pessoas, depois de 10 minutos, saem da live, vão passear por aí, ver outros perfis, ver outras coisas, porque a mente ela não consegue se apegar a um tema mais profundo. A mente ela é superficial, ela é acostumada à superficialidade. Mas a superficialidade ela nos trouxe onde nós estamos. Se nós queremos sair, nós temos que sair de onde nós estamos, nós temos que quebrar esse hábito de você só se sentir confortável dentro daquilo que você já sabe, dentro daquilo que é superficial. Então, boa noite, pessoal. Olha só, o Marcos Chaves já está perguntando: o instinto e a intuição não é quase a mesma coisa? Existe um abismo separando o instinto e a intuição. Vamos lá, então. Nós vamos trabalhar sobre isso profundamente. O Guto já está dizendo: quero atravessar a ponte, baseado no que eu fiz hoje pela manhã. Publiquei um carrossel. Então vamos lá. O que eu quero que você faça antes da gente começar
Olha só, instinto é carnal, intuição é mente. É muito, 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 muito diferente. Por isso que isso é tão importante. Não existe problema nenhum da gente não entender isso, porque as pessoas não falam sobre isso. As pessoas não refletem sobre isso, mas presta atenção. Isso são os seus 3 aspectos. Se você for numa confeitaria, ou se você for numa sorveteria, ou se você for numa pizzaria, você não solicita, você não pede apenas um sorvete. Você não pede apenas uma torta. Você não pede apenas uma pizza. Por quê? Porque existem diferentes sabores, diferentes aspectos. Um bolo de chocolate é muito diferente de um bolo de morango com chantilly ou sei lá o quê. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é isso que me fascina, é isso que me encanta nesses conteúdos. Por quê? Porque eles são simples de entender, eles fazem parte da nossa, a doutora Keila diz, a intuição feminina nunca falha. Na verdade, isso é um mito, tá? Porque a intuição, ela nunca falha. A intuição, ela nunca falha. Mas não é isso que a gente usa, tipo, a intuição feminina nunca falha. Então vamos fazer esse nosso exercício aqui. Vamos chamar mais pessoas, por quê? Porque quando a gente compartilha, a gente ajuda. E quando a gente ajuda, a gente é ajudado. Muitas pessoas podem começar uma mudança, uma transformação. É só clicar no aviãozinho, já estou fazendo isso. E aí marcar as primeiras pessoas que aparecem. Marca aí umas 10, 15, 20 pessoas e você manda. É como você semear. Você semeia boa semente. Algumas pessoas a semente vai germinar. Em outras não, mas a gente tem que fazer a semeadura. Eu fiz a minha semeadura. Então vamos lá. Vou prestar bem atenção, tá? A Thelma de Carvalho, Votuporanga, São Paulo, ela diz que a gente está separado da intuição. Isso é verdade? Faz sentido? Então, vamos pegar o papel e a caneta, e hoje eu vou usar o meu bloquinho também. Trouxe meu bloquinho, vai ficar invertido, mas eu preciso fazer alguns desenhos. E eu quero o seguinte, eu quero que você realmente preste atenção no que nós vamos falar aqui. Mas assim, preste muita atenção. Se no final da aula você não chegar ao convencimento de que isso valeu muito a pena, você não precisa mais participar de live nenhuma e de nada, entendeu? Porque esse é um dos conteúdos mais transformadores que você pode receber. Vamos lá. Obrigado, Murilo, pela colocação aí. Foi muito legal. Eu vou tirar os comentários para a gente se focar no conteúdo. Porque o objetivo aqui, depois eu vou ligar os comentários, mas o objetivo aqui é a gente refletir sobre um tema extremamente transformador. Então, o que você precisa entender? Eu quero que você me acompanhe na minha linha de raciocínio, tá? Eu preciso que você me acompanhe. Então, o que eu quero que você entenda? Primeira coisa que você precisa entender, e você nunca mais pode esquecer disso, é que cada um de nós é composto por 3 aspectos. Todos nós, o nosso eu, a nossa noção de eu, ela é composta por 3 aspectos. Nós temos o instinto, escreva isso, o instinto, nós temos o intelecto e nós temos a intuição. Eu já vou explicar o que isso significa, o que cada um representa, mas você tem que entender que nós não estamos filosofando, nós não estamos jogando conceitos ao léu.
Você tem que entender que nós estamos falando de você. É de você. Nós não estamos falando de ninguém outro. Nós estamos falando de você. Então, não use isso como uma filosofia. Use isso como nós estamos falando de você. Nós estamos tratando da sua noção de eu. Quem é você verdadeiramente? E daqui a pouco você vai entender o que isso tem a ver com o passado. Então, você tem três aspectos. Você tem um aspecto que é o instinto, você tem um aspecto que é o intelecto e você tem um aspecto que é a intuição. Perceba que todos esses aspectos começam com in. Isso não é por acaso, isso não é sem importância. Isso é extremamente importante. Esse in significa que todos esses aspectos, a intuição, o intelecto e o instinto, todos esses se referem ao seu interior, tá? Por isso que nós estamos falando da sua noção de eu. Então, não tem nada fora de você. Você é instinto, você é intelecto e você é intuição. Então, esses três aspectos, eles fazem parte de quem você é. Agora, preste bem atenção. O que é o instinto? A maioria de nós, quando pensa em instinto, as pessoas dizem, o instinto é carnal. Essas coisas que são coisas disfuncionais. O instinto é o seu lado animal, tá? Você é um animal. Você tem um instinto animal. O que é o instinto? O instinto não é você ter um instinto de leão ou um instinto disso. Você ter uma percepção aguçada. O instinto é o funcionamento, a inteligência do seu corpo. O seu corpo tem uma inteligência. E é uma inteligência infalível. Por exemplo, o instinto, ele faz a digestão. O seu instinto é responsável pela digestão, pela circulação do sangue. O seu instinto, ele é responsável, é a inteligência corporal. E que bom que o funcionamento do corpo não foi entregue à mente. E aí você não faz ideia disso. Você não tem ideia disso. Mas dá para se dizer com total segurança que 80% de você, 80%, 70%, 80% de você é instinto. Você é o instinto que controla. O instinto, ele está muito mais presente na sua vida do que você imagina. Então você tem esse lado animal em você, que é o instinto. E você tem o intelecto, que é a razão. Se você tem o lado animal, e eu já vou voltar para isso, só quero dar uma visão geral, tá? Se você tem o lado animal em você, e você tem, todos nós temos, o que seria o lado racional? O lado racional, a razão, ela é o seu lado, o seu aspecto humano. Então, o que acontece? Quanto mais você usar o racional, a razão, o intelecto, mais humano você se torna. Quanto menos você usar o racional, quanto menos você usar a razão, mais animal você remanesce. Então, aparentemente, parece que a razão, o intelecto, é uma coisa positiva. E muitas vezes é. Só que tem um grande detalhe. Qual é esse grande detalhe? A maioria das pessoas, ela usa a razão
para se voltar ou para combater ou para reprimir o instinto. Você tem um instinto, o seu instinto, existe um instinto e as pessoas pensam que o instinto é ruim, que o instinto é mau. Não é. Não há nada de mal no instinto. Ah, ele tem um instinto demoníaco. Não. O instinto, ele é animal, ele é igual em todos nós. Nós temos o instinto de reprodução. Agora, o que acontece? Quando a gente fala muito em instinto, as pessoas, a primeira coisa pensam, mas eu tenho um instinto sexual muito aguçado. E se eu não reprimir o meu instinto sexual, eu vou sair traindo todo mundo. Eu vou sair traindo minha esposa, eu vou trair o meu melhor amigo, vou ter um caso com a esposa dele, então eu tenho que reprimir o meu instinto sexual. Presta atenção. Instinto sexual não é a inclinação para a sacanagem que nasce através do pensamento. O instinto sexual, por exemplo, ele não é agressivo. Você não vai pegar uma mulher ou qualquer outra pessoa e você vai estuprar essa pessoa. Isso foi um instinto sexual. Não. É um instinto sexual estimulado pelo intelecto, pela mente. Então, o que acontece? Você tem cerca de 80%, vamos usar aqui a experiência. Por exemplo, tudo que você reprime na sua vida, e reprimir é uma coisa instintiva. Então, por exemplo, aliás, quando você reprime uma coisa, é uma coisa instintiva. Então, vamos usar aqui o exemplo de um iceberg, ok? Então, o que acontece? Isso aqui tudo é um instinto, tá? Aqui em cima você tem um intelecto. O que acontece? Toda vez que você usa o intelecto para reprimir o instinto, você está criando um conflito. E isso a gente faz sem perceber, tá? A mãe ou o pai que tem um cuidado exagerado com o filho e que começa a reprimir o filho com comida, reprimir o filho, e não estou dizendo com educar. Existe uma diferença entre você educar o filho, você orientá-lo e você reprimi-lo. Mas você pode cuidar, quanto mais você... Se você tem um problema de obesidade, por exemplo, quanto mais você reprime o seu instinto de se alimentar e tudo mais vontade você tem, mais você vai engordar, mais você vai... Então, o que acontece? Eu tô falando isso é bem profundo, eu não vou conseguir explicar isso tudo numa aula, numa hora aqui, mas já dá para ter uma base. O duelo que existe entre o intelecto e o instinto, ele é extremamente grande. E a gente gasta enorme energia, tempo, reprimindo o instinto. E quando você usa o intelecto, e é muito fácil o intelecto querer reprimir o instinto, porque o intelecto ele tem a razão, ele tem a lógica, ele tem a argumentação, tudo do lado dele. E quando a gente não entende quem a gente verdadeiramente é, quando a gente não entende esses três aspectos e o papel que cada um deles tem na nossa vida, a tendência é a gente usar o intelecto para ficar reprimindo o instinto. E o que acontece quando a gente usa o intelecto para reprimir o instinto? Você tem que entender que esses três aspectos, eles têm níveis diferentes. O aspecto instintivo, ele é o aspecto animal. Ele está na base, é o nosso nível mais baixo, nosso aspecto mais baixo. O intelecto, ele é
o aspecto do meio. E existe um outro aspecto aqui em cima, que é o intuitivo, que a gente simplesmente não consegue usar, a gente não consegue entender por quê. Porque a gente vive nessa batalha, a gente vai até aqui, lógico, nós somos todos humanos, então a gente usa o intelecto, usa o racional para combater o nosso instinto. E aí a gente fica preso aonde? No intelecto? Não, a gente fica muitas vezes, na maioria das vezes, preso ali num vai e vem entre o humano e o animal. É basicamente assim que a maioria de nós vive. Agora, o que acontece? O intelecto, ele é o nível máximo? Não, ele não é o nível máximo. Nós não estamos... E aí, dá para fazer uma live só sobre o intelecto. Por quê? Porque existe uma supremacia equivocada do intelecto. Existem tantas teorias equivocadas sobre inteligência. Uma, por exemplo, é essa questão, a própria noção de que algumas pessoas são mais inteligentes do que as outras. Existe tanto equívoco, por quê? Porque a gente não tem verdadeiramente como medir a inteligência da pessoa. A gente tem como medir o modo como essa pessoa usa a inteligência que ela possui. Por exemplo, eu não tenho como medir a sua inteligência, mesmo com os instrumentos, mesmo com as ferramentas, os testes mais avançados, eu não tenho como medir a sua inteligência. Agora, eu posso medir o tanto ou o modo como você usa a sua inteligência. Só que assim, todos nós temos mais inteligência do que nós usamos. Ou você acha que você usa a sua inteligência ao máximo? Você acha que não tem mais nada de inteligência aí que você possa usar? Então a gente tem essa falsa noção de que a gente desenvolve a inteligência. Não há como você desenvolver inteligência. Você vai usando fatias maiores da inteligência que você já tem. E isso tudo tem a ver com o intelecto. Só que o que a gente faz na maior parte do tempo? E a inteligência, ela faz parte do intelecto? Não, a inteligência, ela faz parte do instinto. Só que o que acontece? A gente usa o próprio intelecto para suprir a nossa inteligência. Você não concorda com isso? Você não acha que você não acha que existe inteligência suprimida dentro de você? Que são níveis de inteligência que você não usa porque está reprimido em você. E quem reprime isso? Você. Você reprime essa inteligência. Por que você reprime essa inteligência? Porque você foi treinado a fazer isso. A humanidade faz isso com a gente, a cultura, o sistema. Porque nós não sabemos mais, nós não sabemos melhor. Eu tenho um monte de amigos meus que são instrutores de desenvolvimento pessoal, que eu vejo eles no dia a dia, em vez de liberar a inteligência, eles continuam reprimindo a inteligência. Mas não é culpa deles. Professores universitários fazem isso. Padres fazem isso. Pastores fazem isso. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a entender melhor o ser humano. Então, o que acontece? Não é que você não tem inteligência. Não é que você precisa desenvolver mais inteligência. Você precisa parar de reprimir a inteligência que você possui. Você precisa soltar blocos de inteligência. E como você faz isso? Como você faz isso? Você faz isso parando de reprimir, E o que é reprimir? O que é reprimir?
A repressão, ela é um exercício do nosso intelecto, da argumentação, da lógica racional. Você argumenta. Quando eu digo que você reprime, você argumenta contra você. Você usa a lógica contra você. O que é usar a lógica contra você? Pense o seguinte: quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa por medo? O que é o medo? O medo é uma sensação de incapacidade. O que é a sensação de incapacidade? Em algum momento, você usou a lógica, a razão, o intelecto, para dizer, não, esse é o meu limite. Se eu passar desse limite, alguma coisa ruim vai acontecer. Cara, ninguém disse isso para você. Você presumiu isso através da sua razão, através da sua lógica, através de um passo a passo. Por isso, o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você o seguinte: da onde você concluiu isso? Você concluiu isso usando o intelecto. Você pega uma experiência que você teve no passado, um fato que você teve no passado, você usa isso como um argumento, você usa isso como um parâmetro para medir o seu grau de capacidade. Então, o que define até onde você pode chegar agora é a experiência do passado. Isso é você reprimir o seu conhecimento, é você reprimir a sua capacidade, porque é reprimir a sua inteligência. Por quê? Porque você concluiu que esse é o seu limite. E isso não é autoajuda. Isso não é neurociência, isso não é nada. Isso é entender o ser humano, entender como você é, entender como você funciona. E aí o que acontece para você ter essa ideia? Aí você se limita e você começa a criar usar o intelecto. Imagina, você usa a sua própria inteligência que você liberou, que você tem, o seu poder de argumentação, o seu poder racional, para quê? Para justificar a sua limitação. Agora, preste bem atenção. Você fica nesse embate. A maioria de nós fica nesse embate entre o humano e o animal. Então, é fácil concordar que nós temos esse aspecto animal. Por quê? Cara, dá uma olhada no cachorrinho que você tem, no seu pet de estimação, no gato. O gato tem 2 olhos, você tem 2 olhos. O gato tem pelo, você tem cabelo ou pelo pelo corpo também. O gato tem 4 patas, você tem 2 patas e 2 mãos, mas você pode usar as mãos como pata. O gato, ele precisa comer, ele precisa beber, ele precisa dormir, ele precisa se exercitar, mesma coisa que você. O gato, ele faz cocô, ele faz xixi, a mesma coisa como você. Se o gato não come, ele emagrece, que nem você. Se o gato come, ele engorda, que nem você. O gato tem estômago, o gato tem sangue, o gato tem coração. Então, assim, é muito simples você perceber o seu lado animal. Também é muito simples você entender o seu lado racional. O gato não fala, você fala. Uma vizinha lá da mãe me dizia que o cachorrinho dela falava. Né? Mas cachorro não fala, cachorro não pensa. O meu pensa, tudo bem, o seu é diferente, mas cachorro não pensa. Então o que acontece? O cachorro, ele não tem emoção. O meu gatinho tá tão triste. Não, gato não fica triste. Cachorro não fica triste. Por quê? Porque a emoção, ela é uma consequência do nosso pensamento. É o pensamento que cria a emoção. O gato não pensa. O gato só é instinto. Por isso que você nunca vai ver um gato com complexo de feiura. O gato ele não tem
a autoconsciência que nós temos. Então, você nunca vai ver um gato triste. O gato ele pode sentir a ausência do patrão, do dono. O cachorro ele sente a ausência, mas isso não é o pensamento. Ai, que saudade. Entendeu? Não, ele sente a falta. Por quê? Porque ele está instintivamente acostumado a isso. Eu sei que muitas pessoas têm uma paixão tão grande pelos animais que eles dizem, não, eles pensam. Mas não é. Então, o que acontece? Nós temos o lado humano. Então, nós temos um aspecto, nós somos um pouco mais do que os animais. Agora, o que muitos de nós nunca entendem, e esse que é o grande segredo, e eu quero dedicar a minha vida para fazer você entender isso. Porque se você entender isso, você cumpriu com... Você fecha o ciclo, a jornada da sua vida. Porque se você não conseguir fechar o ciclo, a jornada da sua vida agora, você vai fechar isso só minutos antes da morte. E o ideal é você fazer isso quanto mais cedo. O que eu quero dedicar minha vida para você entender? É que, além do humano, além do animal, além do instinto e além do humano, além do instinto e além do intelecto, você tem um outro nível, um outro aspecto, um terceiro aspecto. Tem dois, que nós já falamos, o instinto, que é animal, o racional, que é humano. E você tem o intuitivo, a intuição. E essa intuição, ela é o teu aspecto mais evoluído. É o último nível, o último estágio da sua evolução. O uso da intuição é você usar o seu lado sagrado, o seu lado divino. Você talvez nunca tenha usado verdadeiramente a sua intuição. Talvez você tenha vivido tanto tempo preso no instinto e usando o intelecto para suprimir, para abafar o instinto, que você acaba nunca percebendo o seu lado divino. E preste bem atenção, porque você pode estar pensando, não, mas eu acredito em Deus, eu sou uma pessoa que vai à igreja, eu sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa de fé. Tudo bem, mas não é disso que nós estamos falando. Preste atenção, preste bem atenção numa coisa. É isso que eu quero que você comece a perceber hoje, tá? Porque amanhã eu tenho aula do Clube dos 5%. Terça-feira dessa semana, agora na terça-feira, eu vou fazer uma aula que é uma sequência disso que eu estou falando. Isso aqui é a introdução básica. Então, já que você está assistindo, parabéns. Você tem a primeira aula. Você precisa entender a diferença do teu aspecto animal, do teu aspecto humano, para a gente trabalhar nessas 3 aulas, como você pode se tornar uma pessoa que, ao invés de se voltar contra o aspecto animal, contra o instinto, você é uma pessoa que sai até mesmo do aspecto humano. E você vive num estado, num nível de consciência superior, onde a vida se torna mais leve, onde as coisas acontecem de uma maneira muito mais fácil, muito mais simples do que elas estão acontecendo hoje na sua vida. Só que tem um detalhe, o que eu preciso que você entenda agora? E aí, isso vai mudar tudo. O que acontece? Presta atenção. O seu lado, presta atenção, minuto de silêncio para você puxar um fôlego, porque o que eu vou dizer agora
vai trazer uma virada de chave gigantesca na sua vida. Presta atenção. O que acontece? O seu lado humano, ele consegue penetrar o seu lado animal. A razão consegue entender o instinto. Por quê? Porque a razão, ela é uma entidade superior. E o instinto, ela é inferior. Por isso que nós podemos usar a razão para curar o corpo. Nós podemos usar o nosso intelecto para curar o corpo. Mas o instinto não consegue penetrar o humano. Você está entendendo isso? Uma entidade inferior, ela não consegue penetrar uma entidade superior. Você, através do intelecto, através da razão, você pode dissecar o seu corpo. Você pode entender tudo sobre o aspecto animal que você tem. Mas você não pode usar o aspecto animal para querer entender a sua razão, o seu intelecto. Então, algo superior pode penetrar em algo inferior, mas algo inferior não consegue penetrar algo superior. E por que isso é tão importante? Por que eu chamei tanto a sua atenção? Porque a nossa missão, ela é árdua. Por quê? Porque se uma coisa superior não consegue penetrar se uma coisa superior consegue penetrar uma coisa inferior, mas uma coisa inferior não consegue penetrar algo superior, como é que você quer entender algo superior como a sua intuição, que é o seu lado divino, com a razão? É mais ou menos como o animal querendo entender o intelecto. Então, o que acontece? O intelecto, o que é o intelecto? O intelecto é aprendizado por dedução ou indução, que é um passo a passo. O intelecto, ele vê tudo como causa e como efeito. Então, o que acontece? O intuitivo, ele não tem causa. Não há como você criar um passo a passo do intelecto para o intuitivo. Por isso, tudo que você acredita sobre o intuitivo, ele ou é intuitivo, e aí não é uma compreensão, ou ele é uma ideia que você aprendeu. E aí você confunde você confunde a ideia com a coisa. Vou dar um exemplo. Muitos de nós pensam que conhecem a Deus. E alguns efetivamente conhecem. Mas Deus não pode ser conhecido através do intelecto. Então, se você tem uma ideia de Deus, você pode ir na igreja a vida inteira e você pode idolatrar uma ideia a vida inteira, mas você nunca experimenta Deus. Por quê? Porque a relação que você tem com Deus é uma relação com uma ideia sobre Deus. Mas isso é só um exemplo, porque o grande problema é que você também pode passar, e a maioria de nós passa, a vida inteira tendo apenas uma relação com uma ideia que você tem sobre você.
Você tem uma ideia sobre quem você é, e todos nós temos uma ideia sobre nós. Você tem uma ideia, a ideia, por exemplo, de que você é incapaz, a ideia de que você é feio, a ideia de que você é muito linda, que você... Só que assim, é uma ideia. E por detrás dessa ideia existe a insegurança, existe o vazio. Por quê? Porque a ideia que você tem é só uma ideia. E se uma outra pessoa com uma outra ideia sobre você manifesta essa ideia, você fica inseguro. Por isso você sempre busca a validação dessa ideia. Então, o que é o terceiro ponto? O terceiro aspecto é o seu lado intuitivo. É o seu lado divino. É a vida em si. E por que nós não usufruímos disso? Nós não usufruímos disso porque nós nunca aprendemos a nos relacionar com esse lado intuitivo. Então, você pode também dividir esses três aspectos, você pode dividir eles assim, ó. Corpo. Você sabe que você tem um corpo, e esse seu corpo é o seu lado animal. Você também tem o quê? Você tem a mente. O que é a mente? A mente é o seu intelecto, é o que te faz humano. Você é a única pessoa que tem uma mente. Um pássaro tem um cérebro, mas ele não tem uma mente. Você que tem a mente. Então, o que acontece? E você também tem aquilo que você pode chamar isso de espírito, mas eu prefiro chamar isso de essência. O que é a sua essência? A sua essência é o seu lado sagrado, é o seu lado divino. Por isso, e não dá para negar isso, por isso que nós temos toda essa história de que nós somos filhos de Deus, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Só que isso, na cabeça da maioria de nós, é apenas um conceito. É apenas uma ideia, mas nós não vivemos essa realidade, em hipótese alguma. Por quê? Porque, preste atenção, quando a mente racional se fecha, e a maioria de nós vive perdido na mente, quando a mente racional se fecha, o que acontece com a essência? A essência não pode entrar. Porque a essência, ela não é um passo a passo, ela não é uma dedução. As pessoas me dizem, me dá um passo a passo prático para alcançar, para viver da essência. Não existe um passo a passo que te leva à essência. Da mesma forma que como não existe um passo a passo do seu lado instinto que te leva ao intelecto. Então, o que acontece? Você, e presta atenção que isso é muito perigoso, muito perigoso para você, você pode, através do intelecto, você pode rejeitar esse terceiro aspecto. Você rejeita esse terceiro aspecto. Você diz, não, isso não existe. A ciência faz isso. Por que a ciência nega a essência divina que existe em nós? Porque o que é a ciência? A ciência é a compreensão através do intelecto. Para a ciência só existem dois tipos de conhecimento. Para a ciência existe o conhecido e o desconhecido. O que é o conhecido? É aquilo que a ciência já conhece. E o que é o desconhecido? O desconhecido é aquilo que a ciência ainda não conhece, mas através de um passo a passo, com o tempo, é possível conhecer. Então, o intelecto, que é a razão, a ciência, ela só lida com essas duas possibilidades. Existe aquilo que nós já conhecemos e aquilo que nós podemos conhecer
que nós podemos conhecer e com o tempo nós vamos conhecer. E a ciência pensa, ok, se Deus existisse, haveria uma forma lógica de nós entendermos que ele existe. Só que existe um terceiro tipo de conhecimento que a razão nega pelo seu orgulho, pela sua arrogância, pela sua prepotência, que não é nem o conhecido e nem o desconhecido, mas que é o incognoscível. O que é o incognoscível? Aquilo que nós não podemos conhecer. Por que nós não podemos conhecer? Porque isso é maior do que o nosso intelecto. O que nós fizemos durante todos esses anos e que tem atrofiado muito a nossa evolução pessoal? Como é meio impossível você captar Deus com a razão, porque Deus é muito maior, Deus é insondável, é inanimável. Nós transformamos Deus num homem e nós começamos a nos relacionar com este homem, com essa outra entidade quase no mesmo nível como nós. Porque isso nos dá uma certa condição de capturar a Deus pela nossa razão. Mas o que eu estou te dizendo? Eu estou te dizendo que quando a razão se fecha em si só, a intuição não consegue entrar. E o que acontece? Presta atenção. Quando você abre a sua perspectiva e quando você abre o seu intelecto, quando você entende, percebe, não dá nem para entender, mas quando você percebe esse aspecto passa a agir através de você. Então, o que acontece? O intelecto, da mesma forma como ele se volta contra o instinto, ele também se volta contra a intuição. E por isso, não foi à toa que a árvore lá no Jardim do Éden era a árvore do conhecimento. Era a árvore do conhecimento. Então, o que significa a árvore do conhecimento? Essa é a árvore perigosa. Por quê? Porque quando você se identifica demais com o conhecimento, você se perde no conhecimento. Eu fiz essa analogia que me ocorreu quando outro dia eu estava dando uma aula no Clube dos 5%, que é isso aqui, ó. Nós temos um lado, um é o nosso lado, o lado aqui é o lado animal, é o lado instinto, o outro lado aqui é o lado divino, que é o lado intuitivo, da intuição. O que é a razão? A razão, supostamente, é para ser a ponte que nos leva do animal para o divino. Só que o que acontece? Nós construímos a nossa casa sobre a ponte. O que é a casa? A nossa identidade. E como você construiu a casa, você bloqueou a passagem. Não existe a porta, no máximo a janela, que você consegue contemplar para o outro lado. Mas como você construiu a sua casa sobre a ponte, você só consegue voltar para o animal e voltar para o humano. O que nós temos que fazer? Nós temos que destruir a nossa casa. Jesus diria, você precisa renunciar a si mesmo, que aí você consegue acessar o reino dos céus. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer com tudo isso, meus amigos, minhas amigas, eu não estou aqui filosofando à toa, eu não estou querendo mostrar inteligência, nada disso. Eu quero te convidar para você começar a pensar sobre isso. Você começar a olhar para isso. Você começar a entender isso. Porque isto é a libertação. Isto é a salvação. E essa salvação, ela está ao teu alcance.
Você pode facilmente, mas muito facilmente, você não faz ideia do quanto você está próximo desse lado, que é o seu propósito supremo. O seu propósito supremo não é usar a mente, o conhecimento, a inteligência e acumulando conhecimento e buscando coisas para construir coisas. Esse não é o seu propósito supremo. O seu propósito supremo é você deixar aflorar o seu aspecto divino. Isso não tem nada a ver com religião, vocês sabem disso. Eu até às vezes uso passagens bíblicas, mas completamente fora do contexto religioso, para exemplificar que a sua missão, a sua função é simplesmente você deixar fluir o que existe de mais valioso dentro de você, que é justamente o último nível dos três, o seu aspecto mais elevado, que é aquilo que você veio fazer aqui na Terra. E esse é um caminho solitário. E nem eu, nem ninguém pode fazer isso por você. É a sua evolução. Eu uso o exemplo da jornada do filho pródigo, muitas vezes, para mostrar, eu até estava explicando isso hoje de manhã para um grupo de pessoas. Eu estava explicando a questão dos 7 níveis, da nossa evolução. Esses 7 níveis da nossa evolução, cada ser humano precisa necessariamente superar. Existe um nível da sombra que te leva cada vez mais para a escuridão, mas a escuridão, ela começa a ter, se você ficar atento, se você prestar atenção, a escuridão, ela por si só te mostra onde está a luz. E é isso que eu quero fazer na terça-feira. Nós vamos começar na terça-feira, terça, quarta, quinta. Eu já fiz 6 lives lá nas 2 semanas anteriores. Essa semana que passou agora eu parei, porque eu tinha outros compromissos, mas na terça, quarta e quinta nós vamos dar sequência a isso. E o meu convite para você é que você tire um tempo, que você se comprometa, que você assuma esse compromisso para você se dedicar a isso. Isso é a coisa mais importante da sua vida. Eu estou te falando. Então, assim, para de buscar coisas superficiais por um período. Para de você se empolgar com coisas motivacionais. Eu quero que você faça esse mergulho profundo em águas escuras, coisas que você não conhece. E não são difíceis, não são místicas, não é nada. É a lógica, você entender. Essa série de lives eu vou chamar Como Ser Amado, Admirado e Respeitado. O que isso tem a ver com o que eu estou falando? Porque toda a sua relação externa, todo relacionamento com outra pessoa reflete as disfunções que existem dentro de você. Então, quando você se relaciona com uma outra pessoa, você coloca a sua noção de eu nessa barganha. E se a sua noção de eu é toda distorcida, é toda disfuncional, você coloca muita expectativa, você coloca muita esperança na outra pessoa. E isso é a receita mais fácil, mais simples para você se frustrar. O que você precisa? Você precisa de um eu saudável, de um eu livre, de um eu que não é arrogante, que não é prepotente, que não é orgulhoso, mas que sabe o seu valor, que se conhece, que não precisa da aprovação, da validação, da atenção, que não é necessitado, que não está cheio de buracos como um queijo suíço e que espera que o outro preencha esses buracos.
muitas vezes sem saber que esses buracos existem. Então, se você ainda não se inscreveu para nossa série de lives, se inscreva e entre nos grupos de WhatsApp. Por quê? Porque eu vou fazer nessa última sessão atividades práticas para você se conhecer. Eu vou fazer questionários, eu quero que você entenda e esses não tem como eu distribuir eles em outra parte, eu vou distribuir eles, esse material nos grupos de WhatsApp. Você que é guerreiro de luz, você que tem o seu grupo lá, pode começar a movimentar. Por quê? Porque nós vamos fazer esse trabalho. Então, pessoal, lembre-se sempre, hoje é o começo de uma grande jornada, onde você vai conhecer melhor o seu lado instintivo, o seu lado animal, você vai conhecer melhor o seu lado humano, o seu lado racional, e que você vai começar a explorar aquilo que há de mais valioso, de mais sagrado, de mais poderoso em você. Você vai começar a transcender, porque o que acontece? Como é que você consegue explorar esse seu lado intuitivo? Porque a intuição, ela não é o conhecimento do intelecto. A intuição, ela não é um passo após o outro. A intuição, ela é uma revelação. Ela se revela, a inteligência, o conhecimento, você precisa saber A, você precisa saber B, e aí você dá um passo do A em direção ao B, e você consegue, se você olhar para trás, você consegue desenhar o passo a passo pelo qual você veio. Mas a intuição é um salto do nada. E todos nós fazemos isso, mas nós fazemos isso de maneira inconsciente e limitada. É aquilo que eu explico lá na nossa série, para quem está fazendo a série Viva da Essência, no Clube dos 5%, onde nós explicamos o conceito de não forma e o conceito de forma. O conceito de não forma, que é o reino dos céus. O reino dos céus, o céu não tem forma. Tudo vem desse não forma. A intuição, ela é algo que vem da não forma para a forma, que o intelecto não consegue entender, que é o milagre, que é o resultado da fé. Então, se você ainda não se inscreveu para essa série, vai lá na minha bio, no link azul, e se inscreva, entre no grupo do WhatsApp. A gente vai começar terça-feira, no mesmo horário, terça, quarta e quinta, tá bom? Pessoal, eu quero assim, ó, que vocês tenham uma semana abençoada. Eu quero que você reflita, que você analise, que você pegue um caderno, que você desenhe aqui os 3 estágios. Dê uma lidinha lá no meu post hoje de manhã que eu fiz. Dê uma olhada nisso. Comece a se analisar, comece a se observar com base nesses 3 aspectos. Quanto você usa a sua intuição? Você é uma pessoa que tem fé, mas uma fé, não fé em algo, mas aquela fé que emerge do conhecimento profundo, você saber quem você é verdadeiramente. Você vive na base da fé ou você vive na base do conhecimento? Como é que você sabe se você vive na base da fé ou se você vive na base do conhecimento? Olha a quantidade de medo que existe na sua vida. Onde existe fé, não tem medo. O medo nega a fé. Mas como o medo nega a fé? Porque se você tem fé, você não tem medo. Você acredita, por que você vai ter medo? O medo, ele nasce da falta de fé. Então, o que acontece? Preste atenção, preste atenção. Vamos começar essa jornada, eu e você. Vamos começar essa jornada, vamos olhar para isso profundamente, vamos analisar isso profundamente. Vamos fazer essa escalada, vamos entender melhor cada aspecto da nossa existência. Vamos dedicar uns dias nisso, umas horas nisso, para ver o que acontece. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Domingo à noite, tamo junto, uma ótima semana.
Não se esqueça, você que é aluno do Clube dos 5%, amanhã tem o encerramento da série. Amanhã tem o encerramento da série Viva da Essência. É a 10ª aula. Amanhã nós vamos falar sobre aceitação e estado de presença. Então não deixe de estar ao vivo comigo, tá bom? Foi uma série maravilhosa, foram 10 aulas fantásticas, extraordinárias, como eu sei disso pelos depoimentos de vocês. Então amanhã vai ser a grande finale, o grande fechamento, tá bom? E se você não fez a série Viva da Essência, fique de olho, você pode ainda ter acesso a essa série, mas você tem que entrar no Clube dos 5%. Pessoal, tamo junto, até terça-feira, tá bom? Não esqueça de se inscrever. Convida os amigos também. Valeu, tamo junto.